Oi, como você tá hoje? Como estudar pra redação Enem sem saber o tema que vai cair? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje, então não esquece de deixar um like aí embaixo. A primeira coisa que você deve fazer é parar de tentar adivinhar o tema e fazer uma redação sobre isso antes de chegar na prova. O Enem sempre pega tema que ninguém sabe. Por mais que tenha professores que tentem adivinhar, por mais que tenha todo mundo tentando adivinhar, nunca vi alguém adivinhar assim, certinho, o que era o tema da redação daquele ano, porque por mais que ele pega umas coisas mais atuais, dizendo assim, é muito difícil de saber qual que vai ser aquilo que vai cair. Como o INEP sabe que vai ter muita gente tentando adivinhar, muita gente tentando descobrir qual é o tema antes de fazer redação, eles colocam sempre um tema que é inesperado para todo mundo que vai chegar na prova. Tanto que ano passado o tema foi sobre registro civil e a invisibilidade. Não vi ninguém falando que esse seria o tema. Vi muita gente falando que o tema seria sobre pessoas sendo sequestradas, algo assim. Crianças sumindo, desaparecendo. E também vi muita gente falando sobre que seria algo relacionado à última lei que tinha aprovado na época que o pessoal estava tentando descobrir qual seria o tema, sobre a violência psicológica com a mulher. E não, gente, não foi. Então, a primeira coisa que você deve fazer é parar de tentar adivinhar o tema, ficar dependendo da sorte para que no dia caia um tema que você já tenha feito a redação antes. O segundo ponto, que é o ponto principal, é estudar muito bem a estrutura. A estrutura, independente do tema que cair, independente de tudo, vai ser sempre a mesma, não tem como errar. Então, você estudando muito bem a estrutura, montando o seu próprio modelo de redação, você vai aprender a fazer uma redação muito bem feita e depois é só encaixar algumas coisas. Porque a estrutura, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como fazer uma redação Enem do zero. Se você não sabe como fazer, eu vou deixar o link aqui nos cards, mas talvez eu regrave esse vídeo porque eu sei que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Aprendendo a fazer a estrutura, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, esse vai ser o padrão para todas as suas redações. Não importa se o tema que cair vai ser invisibilidade e registro civil, ou vai ser alguma coisa sobre saúde mental, não importa, vai ser a mesma estrutura. Assim você vai se sentir muito mais seguro e muito mais confiante para escrever alguma coisa sem ficar se perguntando, será que isso realmente tá certo, tá errado? Então, como eu disse, a estrutura é sempre a mesma, só alguns pontos ela acaba mudando. Que pontos são esses? São os pontos que a gente vai ter que focar um pouco mais na hora de treinar a redação. O primeiro ponto é a tese, é seu posicionamento, a sua opinião sobre aquele assunto. Até porque, dependendo do assunto, a sua opinião vai mudar. Como a gente vai saber discutir sobre a tese em cada tema? Por isso que a gente tem que se aprofundar em vários temas. É muito interessante você começar a ler jornal, assistir jornal, enfim. Eu recomendo The News pra vocês, é o que eu costumo ler e é bem rapidinho, gente. Uma leitura do quê? Não dá nem 5 minutos. É muito legal você pegar pessoas para discutir sobre o tema, discutir com algum amigo, falar, argumentar sobre isso, para você saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Porque não adianta você saber do que se trata o tema se você não sabe qual é a sua opinião sobre aquilo. Então, vou deixar o link aqui embaixo do The News para quem quiser ler e descobrir um pouco mais. É só você colocar o e-mail e todo dia, às 6 e pouca da manhã, ele te manda um e-mail com algumas atualizações da atualidades, assim, das notícias, mas tem vários outros jornais, tem o G1, tem vários outros. Além do The News, você pode também ver podcasts, então tem vários podcasts no Spotify, às vezes até no YouTube, se você procurar para ver. Coloca aí, quando acordar, coloca enquanto você lava a louça, arruma seu quarto, arruma sua cama e vai ouvindo enquanto isso. O segundo ponto que também muda a estrutura é a proposta de intervenção. Então, é a mesma estrutura ainda, como você começa, enfim, falando, por exemplo, que medidas devem ser tomadas, fala primeiro o agente, o que ele deve fazer e tudo mais. Isso vai continuar a mesma coisa. O que você vai mudar são os detalhes dela. Então, muitas vezes, você vai mudar o agente. Então, se em alguma redação sobre educação você colocou o Ministério da Educação, alguma redação que seja com um eixo temático de saúde, você provavelmente vai colocar o Ministério da Saúde, sabe? Então, o agente costuma mudar, a ação ou o meio também, às vezes, vai dar uma mudada, não vai dar uma mudada completa, mas às vezes você vai ter que adaptar melhor para resolver o problema que você apontou no seu texto. E aí você deve estar se perguntando, como que eu sei
qual proposta de intervenção usar para cada redação. É por isso que é importante você estudar por eixos temáticos e não por temas. Existem vários eixos temáticos e por meio deles você vai conseguir usar mais ou menos os mesmos repertórios, mais ou menos a mesma proposta de intervenção. Então os repertórios, que é algo que todo mundo pergunta, você vai colocar junto com os eixos temáticos, você vai dividir eles em eixos temáticos. Então pega um caderno e faz um caderninho de repertório, um caderno de agentes para proposta de intervenção. E o que são os eixos temáticos? Você pode dividir em saúde, dividir em segurança, dividir em cidadania, dividir em educação, cultura. E por meio disso você vai treinar redações separadas por isso, você vai começar a ver um certo padrão. Então, se você vê que você está fazendo uma redação sobre... se você fez pelo menos umas 3 redações sobre saúde, com um eixo temático de saúde, você vai perceber que você sempre costuma usar mais ou menos o mesmo repertório. Aquele repertório que você usou em uma delas se encaixa em todas. Você às vezes só tem que mudar um pouco a contextualização. E a mesma coisa em outros eixos temáticos. Então faz essa divisão e nisso você vai começar a treinar mais redações sobre todas essas. Então durante o ano não treina a sua redação sobre saúde, não treina a sua redação sobre meio ambiente, treina de todas. E também faz um caderninho sobre repertórios, filósofos, e vê qual é a frase e no que ela se encaixa. Com eixo temático as coisas ficam muito mais gerais e não tão detalhadas, exclusivas. E assim você consegue abranger muito mais os seus repertórios e consegue lembrar muito mais coisa na hora da prova. Então é muito interessante você treinar por eixos temáticos durante o ano. É o que eu sempre recomendo e é o que eu faço também. E acho muito mais fácil do que ficar dependendo da sorte. Então, por último, depois que você fez tudo isso, e é muito importante você praticar durante o ano, praticar todos os eixos temáticos, praticar bastante mesmo, estudar muito bem a estrutura, porque redação é treino, muita prática, muita correção, muita análise. Depois de tudo isso, chegando na prova, você não sabe o que é aquele tema, você não consegue discernir de qual eixo temático é, por exemplo. Você vai ter que ir para os textos motivadores. E não é tipo uma opção, não lê o texto motivador, já vai fazendo sua redação a partir do tema que você leu lá. Lê os textos motivadores, porque os textos motivadores sempre costumam dar um guia para o que você precisa falar na sua redação. Lá também muitas vezes tem informações que você pode usar na sua redação, mas claro, você não pode copiar e colar, você vai ter que colocar de uma forma diferente, porque senão isso vai te tirar ponto na redação, sabe? Então lê os textos motivadores, que se você não sabe nada sobre aquele tema, nem entendeu qual é o tema, ele pelo menos serve para isso, serve para te dar um guia para onde você deve levar a sua redação, para onde você deve evidenciar o problema. Muitas vezes o texto às vezes não vai te ajudar, igual do ano passado foi bem ruinzinho os textos. Eu, por exemplo, não sabia nem que aquilo era um problema sobre invisibilidade e tal. E aí um texto em específico me deu um pouco mais de claridade, assim, que sem o registro não dá pra se matricular em escola, não dá pra fazer nada na vida. E então esse é o propósito do texto motivador, tá lá. É pra ele te ajudar de alguma forma. Então não deixe de ler ele, que ele às vezes vai te dar um start, assim, tipo, vai mudar a sua percepção do que você estava achando que era aquele tema e do que você pode falar sobre ele. Espero que essas dicas tenham ajudado você. Estude bastante redação. Qualquer dúvida que você tenha, só mandar aqui embaixo que eu tô sempre respondendo vocês. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque a gente tem 2 vídeos por semana agora. Um beijo, tchau, até a próxima.